Bom dia, hoje é sábado, 24 de janeiro de 2026. Espaço Cultural João Boiadeiro, evento da Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino. Iniciando agora. Oi. Quer usar o banheiro? Só um pouquinho, se eu pedir esse pneu da Zarona. Se eu pedir assim, vai rodar. Foi, ela chamou o professor. Peço a todos que se sentem individualmente. Não, você está na sala dela. Tá lá o vídeo. Podem, entendeu? Este momento, ao nossa terceira parte do nosso encontro em floresta, a Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino. Eu convido este cara, o Frade João Paulo, nosso acadêmico, presidente passado de Jardim, para tomar espaço aqui à mesa. E quem é essa água? Deixa eu aqui. Quem bebeu é do João Paulo. Dando sequência, Adiante, Tiana. Oi. Eu consigo assinar aqui. Se for de careta de óculos. Você vê
decide no emprego. Por isso que ela chegou muito cansada. Uma sabedoria para puxar. Ao meu lado, Diana Rodrigues Lopes. Ela é pesquisadora, historiadora, escritora, artista falada, artista plástica, publicou vários livros literários e artigos. Professora, produtora cultural, é sócia da Associação de Imprensa Liberadora e membro da Academia Serra-Talharense de Letras, do Instituto Cultural do Vale Caribense, da Academia de Letras e Artes do Nordeste Brasileiro, da União Brasileira de Escritores, da Academia Triunfense de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco, da Academia de Letras do Sertão Pernambucano e da Academia Internacional de Literatura e Arte. Confere palestras sobre triunfo, cangaço, Padre Arquim e Atos. Ocupa a cadeira número 40 da Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino, Abras, cujo patrão é Nelson Marcos. Com bastante isso, é uma incentivadora da cultura do 40 em que eu, com vocês, Diana. Eu quero saudar vocês presentes, vocês agradecer por este momento mais próximo. Porque a importância da gente poder trabalhar, para poder conversar sobre figuras folclóricas. A gente sabe que trabalhar com cultura é grande a dificuldade de se trabalhar com cultura. Porque, às vezes, quem deveria nos ajudar é quem primeiro suporte, é quem primeiro se distancia da cultura. Mas a gente precisa persistir. Antes de contar a história de Careta, eu quero dizer a vocês, e quando em 1990, quando eu assumi a Secretaria de Turismo, Cultura, o Careta estava morrendo. Essa figura de mais anos. E foi difícil. Eu saí de tempo apenas um Careta para conhecer para uma feira, no centro de convenções. Tá bom? Eu falei com o prefeito, você tem que ir. Ele disse, só quero não. Eu digo, chamei o rapaz, Careta, porque ele tinha neto, ele tinha mulher, vamos embora. E nós chegamos no centro de convenção. E esse rapaz, quando pegou ele, eu não trouxe ele, mas daqui a pouco eu vou passar para o e vocês vão poder conhecer todos os detalhes dessa nossa indumentária. E, quando ele começou a arrelhar, começaram as pessoas a correr. Elas pensavam que era um tiro, que era alguma briga, que era aquele barulho terrível. Aí a gente foi falando. Aí eles foram dizendo que era o Careta. Aí caiu o noticiário, o Jornal do Comércio, a televisão. Foi todo mundo atrás daquele barulho para saber quem era o Careta. Daí a gente reconheceu o nosso Careta. Então vocês vejam a importância que tem cada município com seus grupos culturais. Seja na dança, seja na figura, seja na gastronomia, tudo representa um município. Aí eu pergunto, e nós escritores, nós pesquisadores, em nosso município, nós estamos nos preocupando com os nossos grupos culturais? A minha resposta é toda, eu estou. Eu trabalho há muitos anos, desde jovenzinha, e eu já venho trabalhando por tudo. Às vezes você é uma peixe,
você fica fazendo as coisas, três sorvetes, e eu estou fazendo pouco de festa. É o meu pertencimento, é o meu território. Se não trata do meu território, quem vai trabalhar? É mais difícil alguém que de fora escrever o meu território. Porque eu digo e falei, convivendo com a minha linguagem, com tudo próprio de cada lugar. Eu vejo aqui na minha frente esse casarinho de floresta, espetáculo. Eu perguntava, tem leis para garantir? Não, as próprias pessoas garantem, mas é preciso ter leis municipal, leis estadual, ter assegurar, porque nós estamos passando, nós não sabemos quem é atrás para dar continuidade ao nosso trabalho. É por isso que eu procuro sempre registrar livros, artigos, o que for, às vezes até pedacinhos de papel, anotados, algum dia alguém vai perceber como eu me trato com vocês. Então, nós temos muitas responsabilidades com o nosso município, principalmente com a nossa cultura. Eu, nessa idade, tratava a careta de colégio de calor danado desse. Por quê? Porque se eu falasse do careta e não me tratasse, você não ia memorizar o careta. Mas você jamais vai esquecer essa figura aqui, com essa roupa. Eu disse que eu quero estudar mais. Com essa roupa, e os nossos caretas usam por espírito. Nós, mulheres, somos as meninas latinas. Obrigada. Mas eu vou te chamar. Eu não conheço pela cabeça. Sempre não pode abrir para ver se está sendo filmada aqui. Aqui assim, ó. Mas eu jogo aqui. É que eu quero mostrar. Isso é mais simples. Mas só os caretas vão começar mais ou menos em 1917. Nós tínhamos um grupo realizado de um sítio chamado Sítio Laje. Esse grupo, como os demais, se apresentam na época do Natal, do sítio natalino. Todos se apresentam. E no meio do grupo do Mateus, tem o Mateus. Ele não usa máscara, ele tem rosto pintado, mas ele é careca. Porque o rosto dele é perfeito. Ele esconde a identidade. E a função maior da máscara é esconder a identidade. Aqui, vocês estão sabendo que sou eu, mas se eu estiver as turistas, até pessoas amigas minhas, não identificam que sou eu. Como eu também não identifico muitos países que vão até o braço eu não sei também. Não sei por quê. Porque a máscara tem essa função de ocultar a identidade da pessoa. E ele falando que a gente atrás da máscara, que não era maravilhoso. Você já me falou uma máscara do rosto? Experimente vida. Eu lembrei. Como é que aconteceu? Então, nesse caminho, tem que ser fantástico. Aí, o que é que o careta disse para mim? Chega, sério, vai ficar gente. Aqui atrás, vocês estão vendo de escalar, não é? Eu estou aqui, antigamente o careta chamava isso aqui de mala, porque os caretas eles eram chamados de correio. Por quê? Porque o careta corre, mas a vida tem uma pessoa que foi pula, faz a língua deles. Então, quando foi? Sim, aí o Mateus, do pesado, ele bebeu. O que foi que aconteceu? O coordenador do grupo disse aqui, eu estou pensando dos jovens, eu disse, em 1917, já não aceitava bebedeiras. Isso. E ele foi expulso. Saiu sozinho pela madeira que nós falávamos. Ele não mandou ele dizer uma coisa. E vou sair de careta. Chamou outros amigos e foi. Careta que começou a ir com madeiras, conversava.
Quer dizer, nasceu de uma festa carnavalesca religiosa e passou para uma festa carnavalesca. Daí nasceu o nosso careta. E o careta foi adicionando enfeites adicionando apetrechos para enriquecer o peixe. Agora é forte. Vocês podem ver o que está escrito ali? Nota sua sogra, não é assim. Ou passado. Eu não vi, não. Agora, eu não vi, não. Não vi, não. Sua sogra não é nossa sogra. Já pegou. Isso, e muitas eu trouxe para vocês, em função de. Eu trouxe esse careta. É a quadra dele, então, quer tocar beleza lá. Aí aqui tem. Aí diz assim: casei com Maria, mas que acho que tem muita coisa. Aí diz assim: se ele fosse por isso, ele ninguém entendeu. Quer dizer, e muitas coisas mexem com nós, foi feliz. Então, é isso aqui. E a gente foi crescendo também, adotando. Mas, antigamente, o nosso careta não admitia mulher por fora. Toda mulher. Nós sempre na história foi identificado. Mas aí o que é que nós fazemos? Não pode, não? Não, peraí. A gente se mascara com velhinhas. Nós temos sempre velhinhas. Outra nos sai de mal não fala, outra não fala cantadas, outra não fala. Vestindo saias, a máscara geralmente é meia fina do que e a gente leva bastante, pode ser que é a pele. Então, a gente nunca nasceu esta figura chamada velhinha brasileira. Mas hoje, nós já fazemos parte do amigos. Agora, vocês podem estar se perguntando: o que é isso aqui? Trepa, careta, mijada. Porque a gente era criança, tinha medo. Os pais chamavam medo de tudo amassado, farinha mijada. Tem farinha mijada. Farinha mijada. Medo de amarrar. Eram os apelidos que a gente botava como uma forma de extravasar o medo da gente. Porque nós não fomos preparados para dizer que o careta é uma figura cultural. Não, eles apareciam na nossa frente, aqueles homens enormes, aqueles homens travando batalhas com os eles, um chicote, e eles travavam desde uma rua, eles não acreditam ser federal de lá, e poxa, eu já vi muito isso, mas hoje, talvez, os outros, mas é uma zoada grande. Eles travam ainda hoje a batalha como demonstração. Mas, antigamente, eles travavam entre o grupo alto e o grupo que morava de baixo. Eles andavam a rua toda naquela batalha. E eu, quando entrevistei alguns caretas que até já faleceram, eles diziam que arrancavam a máscara com o rei. Mas eu, particularmente, acho um absurdo. Você ganhar e puxar ele sem perigo, aí acontece isso. Aí, minha gente, eu acho um absurdo. Então, máscara com ele, mas vamos acreditar, eles estão descontando. Eu tive sorte porque eu ainda aproveitei muitos senhores que têm sido careta e que eu pude resgatar a história do careta. Por exemplo, careta e mijada. Lá nós temos grupos de caretas. Por exemplo, este grupo, essa treca, careta mijada, é do meu sobrinho. Nós somos 20 ou 30 caretas. Na segunda-feira, eu vou deixar vocês. E nós temos a segunda-feira do carnaval, é o dia municipal do careta. Já que nesse livro é a lei municipal. Nós temos uma lei estadual. Pessoal,
e tem grupo cultural na sua cidade, procure fazer, prender isso aí, amarrar com leis, a lei municipal e a lei estadual. A segunda-feira de carnaval, em todo o estado de Pernambuco, é o dia do careta. Nós caímos no céu? Não. Nós fomos atrás, nós procuramos sem direito, deputado, entregamos o histórico, nos trajamos, pedir a Assembleia, brigar. Aí saiu em todo o estado. Está aqui decidido. A lei estadual, a lei municipal. Mas antes, em 2007, eu fui à Câmara, cheguei lá, pedi espaço, tem 10 minutos, ele estava lá. Um monte de tempo. 10 minutos, vai explicar uma figura dessa. E daí já começa a falar de respeito com a cultura. Estava na hora de calma, tudo meus alunos, e foi. Aí apresentei 4 figuras de triunfo com patrimônio cultural do município. A pedra, que era uma pedra de cerâmica, que só existe em triunfo, que faz cercas. Cercas pequenas protegem a erosão. As cercas maiores dividem propriedades. Aí, o doce laranja, que é o doce laranja, que é uma criação lá em triunfo. O licor de rosas, que é uma criação também em triunfo, e um careiro. Então, esses 4 elementos, num decreto só, um decreto legislativo, nós transformamos em patrimônio cultural do Estado. Esse livro tem tudo aqui. Então, para ter uma figura dessa, a gente tem realmente ter o suporte. Porque, do contrário, vai desaparecer. Mas hoje, essa figura de careta não vai mais desaparecer. Por quê? A semana passada, nós já tivemos reunião das trecas para a gente se preparar para o carnaval. A segunda-feira, que é o dia do careta, pode ir lá em triunfo, à tarde, você vê careta um atrás do outro, mulheres, crianças, que olha. A gente também trabalha com as crianças, porque elas são cultura. E as crianças hoje, se deixar, eu podia todo trabalhar com careta, a mãe de Deus, o que é que eu faço? Deixa. Aí eu penso, mãe, lá vem a mulher dos caretas. Eu penso, dá para fazer? Dois poucos saíram do carretão, né? Uma vez. Aí, tem que fazer isso, a gente tem que mostrar. Não é fácil, mas tem que ser um trabalho, como eu já trabalhei de mais de 50 anos. Mas hoje, ele está consolidado. Porque ele começou, era assim, eles usavam no começo 2, 3 roupas para ficar velho, para não se desligar. Eles eram bem humildes, mas agora todos estão assim. Mas ainda tem um rapaz, e ele faz oficinas de massa. Gente, olha, é preciso trabalhar. Oficina de máscara, oficina de pelo, oficina de tabuleiros. Aí, geralmente, quando eles vão fazer, eles chamam. Eu, então, conversar com as crianças, com os jovens, para explicar, mostrar a importância. Nós cortamos muitas tabuleiras. Aí, quando lia você dizer isso, não pode representar. Isso é muito pesado. Tem coisas que são absurdas. A gente pode brincar com a forma bem agradável, né? Pois bem, a gente tem que ter um direcionamento, que é o careta. Para que serve? Que figura é esse? E onde vem? Isso passa para... Gente, tem que trabalhar. Tem que trabalhar, porque ele estava morrendo. Mas ele agora... Pronto. Renato Teixeira, quando a menina falou, disse, para a gente fazer a programação, ele quer conhecer o careta. Ele é lá de São Paulo, de Santos. Ele quer conhecer o careta. Ele quer saber a história do Guarani, que é assim. E quer saber a passagem do Rio Grande. Esses 3 anos. E dizemos, o Guarani foi lá no próprio Guarani. Eu estava casado com careta, e vendemos em pessoas do Rio, você sabe, né? Eles passaram na praia do Rio, você trabalhava, você vinha para Piranha. Pois bem, trouxemos jornalistas do Rio de Janeiro. Eles estavam
um pessoal que ia buscar todo esse Nordeste, todo esse sertão que eles passaram, inclusive Lampião, inclusive o Carreiro. Então, gente, veja a dimensão e a importância, uma pessoa lá de São Paulo quer saber sobre o nosso sertão. Está cativo. Que a gente tem que dar valor à nossa cultura. Eu acho espetacular. Ontem eu dizia ao Lampião dizia, meu sertão sorridente. Gente, se você olhar na cultura seca, onde é que ela sorridente? No nosso coração. Nós, capileiros, nós achamos bonito. E nós temos que passar essa beleza, o que é nosso, para quem vem e para quem mora com a gente. E como disse, é o cara que perguntar no seu caso. Sim. Quantos anos a gente tem que trabalhar? Não é cruzar os braços e deixar que as águas vão rolar, não rola, não. É preciso que cada um já tem escritor, pesquisador, analisa na cidade. Eu cheguei numa cidade, chamada Bergamo. É bem próximo, a gente tem que ser a floresta, a história, que eu falei. Quando eu cheguei para trabalhar, eu ia passando e uma senhora fazendo americana. Olhava para a senhora. O que é isso, bonitas? Eu estou fazendo essas bonequinhas para minhas depois. Eu digo, a senhora pode fazer 10 para mim, eu disse 10. Ela não tinha que comer. Eu disse, faço 10. Ela fez. Mas porque eu encomendei, porque a gente tinha escrito chamado. Aí fui para lá, peguei uma caneta de teatro como na saia, Bertão. Como já me deu prova. Eu já me deu prova de você, vou fazer agora. Essa roupa dá trabalho para trazer para a floresta. Verdade. Eu sei, não vou lá esquecer. Não. Tem que vender, tem que criar. Aniversário. Menino, foi um show. Todo mundo queria Bertão, todo mundo queria Bertão, todo mundo. Aí, no final de semana, eu encontrei mais, apoio. E assim, eu fui fazendo. Quer dizer, quem estava junto dela, não estava. Mas chega alguém, né, e descobre aquela fonte, aquela importância. É aí o tal papel. Nós, situações mais simples. A carteira, eu comprei um livro, mas eu comprei, vou fazer uma hora de conversa lá na biblioteca sobre as carteiras, que eu me pergunto uma carteira. Aí, quando enfermo, a martelante, e no carro, quando eu já sei que ele me pegou, e mamãe dizia, todos vocês nasceram de uma carteira. Olha a importância. E eu tenho chamado ela Madrinha Chiquinha. Eu tenho foto de minha carteira lá na minha casa, alguns dos meus filhos. Eu homenageei a carteira. E a gente aqui, às vezes, não tem carteira. A mulher faz carteira. A mulher faz doce de ouro. Doce chique, uma da caralho. E a gente tem mais. Meu Deus, chique, é uma delícia. Parece uma mão. Só que a gente fala para valorizar a gente. Olha, eu quero falar, você escolhe temas também diferentes, que a gente possa chamar um pouquinho mais a atenção. Nossa, para que a gente veja, por favor, nós somos filhos, a capinha é a coisa mais. Só temos essa capinha aqui que protege. O mundo todo daria tudo. Se fosse na China, no Japão, até em outros lugares, a capinha vai ter por quê? Porque a capinha é importante. É o nosso apontar. E as mulheres, a gente sabe que essas mais quais são as plantas. O que é que a gente pode fazer pelo evangelho? Nós estamos no movimento sobre o impacto. Nós viemos aqui no poema dele, né, pessoal? Falar sobre o evangelho. São composições do evangelho. E a gente tem que trabalhar. Dia 13 de setembro é o dia que faz em cada município do Cajá. Não foi fácil. Em Floresta tem a lei municipal. É, a gente tem. Todos os municípios agora têm o dia 13 de setembro como dia municipal do Cajá. Então, o Rio Cajá é de quem? Nós. O Rio São Francisco é de nós. Esse é aquele gente realmente dá valor. Como é que ele está? Nós estamos no trabalho de revitalização. Graças a Deus, está fazendo trabalho. Os dioceses, nós vimos aqui,
Conversamos com isso, especial já. E com os teus programas. Toda essa atividade. Por que, minha gente? Eu vou fazer alguma coisa. Eu sinto maior coisa quando eu digo, evangélico, eu não sou, eu chego puxado e felicidade. Né? Os meus campeões lá, que ficaram na casa do pecado. Eles sabem, é uma coisa verdade para ele, né? Eles sabem caminhar, eles sabem caminhar. E a gente não sabe nada. E esse homem, há 100 anos atrás, sabia tudo da captura, a gente sabe, sabe? Eu não sei, eu vou estudar, estou estudando. Não só é um pouco do que é nosso. Quando nós falamos de carro, alguém disse, mas que plano é lindo, eu não é tudo para ele. Só tem aqui, parece. Eu não conheço o plano Dessa forma, não é. Pois então, isso aqui é uma preciosidade. É patrimônio cultural do floresta. Já é tombado, né? Está no livro está na lei municipal, portanto, como tanto os tamarindos como as caraiveiras, que são urbanas, são no patrimônio. São patrimônio. Parabéns. É isso que tem que se fazer. Mas não é só tornar a lei. E a lei ela não fala. Quem tem que falar pela lei são nós. Nós é que temos boca, nariz, ouvido, e temos a missão de falar, de divulgar. Eu não me calo, eu chego, gosto de traqueada também, pode ser lá em João Pessoa, lá em Ciclo. E agora que eu estou estudando a peste crônica, se eu disser a vocês que eu já estou fazendo uma luta de guarda, os guardas da peste, para quando eu vou fazer minha palestra da peste, eu indico a guarda da peste. Mas é isso, a gente tem que entender nosso próprio. É isso. Eu achei bom que ele contasse, porque é isso. Eu tenho aqui, esse eu vou discutir com vocês, e esse aqui. Eu trouxe 2 filhos para a gente sortear. Porque, eu acho que eu já disse tudo. Porque ele tem meu colega, ele vai falar também do Careta, já. Muito obrigada. Solte. Licença, dominou, eu falo. Preste atenção. Saí que sempre representadas num ciclo de triunfo. Eles são diferentes. Tem uma história bonita, uma trajetória também muito bonita, de mais de 100 anos. Tudo aqui em triunfo, né? Gira entrou na cidade do Careta, de tradições urbanas, eu diria. É uma cidade onde o turista vem e quer ver o Careta. Principal do Careta é não ser reconhecido. É brincar de um máscara. Para que a máscara aqui, eles abraçam, eles pulam, eles fazem tantas coisas sem se identificar. Então, eles botavam 3, 4 camisas, botavam na vida também 2, 3 paletós, porque os nossos carinhos usavam lá no tops. E eles tinham um chapéu de palha, e não é feitado, porque é um chapéu esse. E nesse chapéu, eles não colocavam fitas, porque eles não encontravam as fitas que se encontravam nos cabelos de nós. Eram restos de roupa, que as costureiras guardavam aquelas tiras de cola, de estrada, de xadrez, glice, de todo jeito. A indumentária do Careta, né, ela é toda feita pelo próprio Careta, né? Ele prima por isso, por fazer pessoalmente, porque se mandar alguém fazer, ele vai ser reconhecido. E um Careta ser reconhecido numa cidade onde todo mundo se conhece, né?
ele praticamente perdeu o carnaval. Ele tem esse cuidado de manter o anonimato, e uma das formas de manter esse anonimato é fazendo suas próprias coisas, vamos dizer, seu próprio traje, né, a produção artesanal, matéria-prima para a máscara, grude, né, aquela cola feita à base de fécula de mandioca, né, e tudo feito pelos próprios caretas e repassado. Os mais velhos passam para o mais novo e dessa forma, né, vai se mantendo. E esses nossos caretas, antigamente, crianças e mulheres não participavam do grupo. E eles se encontravam, tinham grupos rivais. Eles se encontravam e travavam verdadeiras batalhas, mas eles tinham também que, às 5 horas da tarde, obrigatoriamente tirar a máscara. Porque, se não tirasse, o delegado vinha e levava para os cabelos. Então, eles tivessem sérios horários. A careta é um migrante, e diferente de muitos grupos, não tem uma orquestra. Ele tem um barulho, né, um som próprio, pelo chocalho e pelo chicote. Ele usa um rego, é um chicote, mas ele leva o nome de rego. E esse rego também, ele foi inspirado nos chicotes dos tangedores de burro. Então, eles dão esses estalos, faz um círculo de 360 graus e dá um estalo muito forte. Quem está aqui longe pensa que às vezes é um tiro, é alguma coisa assim, que estronda mesmo, que faz uma coisa muito forte. O significado é, junto com a tabuleira, é uma bênção que o careta também chegando. Significa também a arma, né? Uma defesa contra outras terras, né? Outro careta. Pois existe o poeta, né? De careta para careta e é usado como chicote. Era de cura, tinha era bonito, a povo deixado, que é tudo que é difícil, o povo morrendo. Aí você acaba aquele material de instalar para ir animal, por fazer para poder de burro, de transporte. Aí eles andavam com aqueles rios, mas o que é isso? Era que eu devia torcido igual essas coisas aqui. Aí eles apiavam usando as coisas da máquina, mostrando, né? Aí começou o bode de cor, aí depois terminou com o bode de H. O bode de muito aquele H, lá pequenininho, nos ensaios. Vocês conheceram muito H, né? Isso não era meio conhecido lá no sistema mesmo. Aí depois do H, aí ficou essa história. As coisas mais valente, mais forte, mais pesado. Aí eu ficou muito com esse dia agora, esse trabalho assim. Eu estou fazendo com esse trabalho, esse financeira, essas coisas de bicho nas portas comerciais, dentro do comércio. Eles têm umas tabuletas, dizeres populares, e esses tabuletas eles colocam nos churrascos e fazem muitas ladas. Eu vi os criados também, né? Aí passarinho de cultura, que os crianças na roça. A mulher e a galinha são dos bichos diferentes. A galinha que eu vou fazer.
se interessa. Teve um colorido, estarei as máscaras, fitas, né? E o cara está tendo colorido. Então, ele quer instalar um meio, quer botar uma máscara, né? Essa coisa de careta passa de pai para filho, essa herança é uma coisa bonita que não vai jamais se acabar. Nossa careta esteve para se acabar, ninguém dava valor. O povo até nem gostava de caras dele, chocados. As crianças tinham medo, mas outra coisa não. Hoje as crianças gostam, crianças de 2 anos não sabem de careta. E o careta realmente hoje é um símbolo nosso, a gente gosta, nós queremos ter aos nossos caretas. É uma figura que soma a nossa história. Eu costumo ser careta. Então, tipo, a vida, nós temos pouco. Rápido. Vamos falar. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero parabenizar a Diana por essa inspiração que nos inspira também para preservar na nossa cidade. Então, a senhora é inspiração por todos nós. Segundo, eu gostaria de saber se essa cultura da careta ela é nacional ou é regional. Na minha cidade, a gente tem também alguma coisa parecida. Entre o Natal e o 16, que é dia de sempre a gente vê algumas pessoas mascaradas, passeando, pedindo algumas coisas. Nós lá chamamos de papambu. Eu queria saber da relação que tem esses papambus com os caretas. Olha, os mascarados, eles são assim, ou podem ser natalinos, sim, natalino, ou sim, carnavalesco. Ele vai explicar os de Natal, deixa aqui, e ele é bem diferente dos nossos, mas é careta. Porque em Portugal, eles têm os caretos, nós temos os caretas, e eles têm os caretas. E lá em Portugal, várias cidades têm caretas. Podemos, tanto todos, eu tive a sorte de conhecer lá em Lisboa um trabalho de exposição de máscaras de várias cidades portuguesas, bem diferentes. Mas toda essa tradição, ela já vem de Portugal, que a Europa tem mascarados. A Itália tem, a América do Sul tem as diabladas, e é internacional. Agora, só que às vezes tem outros nomes, mas são mascarados, são caretas. Eu chamo careta, é a máscara. É a careta do boi muso, careta, pois é isso aqui. Mas existe mascarados, caretas do povo todo. E o Brasil não poderia deixar de ter esse português. Antes da crescer, o careta está desmascarado. João Paulo Messina Costa, Fernando Sérgio, radicado em Jardim, no Ceará, professor, escritor, artista plástico, agente cultural. Formado em letras, tem especialização em língua portuguesa, inclusive já corrigiu as notas desses concursos da interpelação, mais de 30 anos. Especialização em língua portuguesa e em docência do ensino superior. Professor da rede estadual de educação do Ceará. Como artista plástico, foca o seu trabalho a vítimas ao olho subterrâneo e a representação do regionalismo do sertão. Como acadêmico efetivo na Academia Brasileira do Instituto Sertão Nordestino, atrás, ele ocupa a cadeira de
27. E o patrão é Francisco Augusto Pereira da Costa, muito mais conhecido como Pereira da Costa. Com você, Paulo. Pessoal, bom dia. Dá para ser esse microfone? Não, então vai ser. É isso, sabe? Mas é tranquilo. A minha formação inicial é letras. E a minha especialidade, para a qual eu dediquei na minha jornada de professor, há 15 anos que comecei, era ser um especialista em sua e nome de cursos em seleções de eventos. E é isso que eu feito, ultimamente, sempre estou fazendo. Mas na pandemia, eu já era professor de cursos, eu migrei daquela fase mais ociosa em casa, professor, para estudar mais a fundo as questões da cultura nordestina, e aí a surpresa da descoberta da vasta bibliografia do pedaço. Então, eu acho que todos vocês eu sou mais novato nesse campo. Mas na cultura, eu já vivi há um vasto tempo. E vocês já têm, embora eu não tenha uma ciência aqui, que é no limite de jardim, são cidades vizinhas, eu me sinto jardinense. E desses 2 livros que eu moro em jardim, eu aprendi na festa dos Caricas, a município dela, na construção da educadora. E na parte da cultura, fica dizendo as coisas necessárias. E então eu fui pesquisar um pouco mais sobre carreira de jardim. Isso é de jardim, que eu tenho pensado muito sobre isso. E ultimamente eu estou fazendo mestrado na Univasf e a minha pesquisa é sobre escravidão. Então eu estou aí em vários universos, mergulhando e tentando me ajudar aí, porque você está em tantos campos, inclusive em trabalho relevante. Porque quando eu estou selecionando, eu tenho um cargo de participações, trabalhando com universidades para institutos. Vamos lá. Caretas. No nosso caretas, creio que o IDEBER é um contexto interessante. Vocês sabem que caretas e Semana Santa são. A diferença é essa. Existem em vários lugares. Ok? Então, se você for no Nordeste, especialmente na região interiorana, você vê careta de Semana Santa. E o careta de Semana Santa é o nosso careta de jardim, que difere um pouco do careta da nossa colega, que é um careta que não tem esse amarramento em uma data específica. O nosso careta ele se manifesta na Semana Santa e aí ele fica. A cidade não trabalhou a imagem do careta como uma entidade cultural permanente. Simplesmente é na Semana Santa, como qualquer outra Semana Santa do interior do Brasil, Nordeste, que eu gosto de isso. Então, a pergunta inicial da minha pesquisa é: o que aí o historiador, folclorista, onde ela tem folclorista? Porque quando a gente fala folclorista, a gente coloca as manifestações culturais do povo muito em dúvidas, né? Então, nós trabalhamos mais com folclore. Esse dia eu estava dando na escola e o professor me falou: olha, a gente está na semana de folclore. O que é folclore? Quando eu vou, ele faz isso para folclore. E o folclore, essa ciência mais com isso, não é mais folclore. Além de ensinar aqui hoje com ele, a questão da decolonização, acho que folclore. Então, e essa questão passa pelo princípio da decolonialidade, que eles construem a ideia, e aí o papo dessa tese ele não está no porque nós sempre tratamos a cultura popular, atenção, como nosso preço. E o meu artigo, deixa eu só para vocês, ele começa, e aí ele faz vários treinamentos, né? O professor é assim, ele tem livro, uma coisa para falar, e ele nunca sabe o que vai falar, ele vai falando. Eu começo o artigo que está na Fernanda da Base, né, com o poema de Eduardo Galeano, que é a latino-americana. O que é que diz ele? Os ninguém. Na verdade, ele diz, não, os ninguém. O que ele diz? Os ninguém
os filhos de ninguém, os donos de nada. Quem não fala línguas, fala o quê? Dialetos. Quem não pratica religiões, praticam superstições. Quem não fazem arte, fazem artesanato. Quem não tem cultura, tem folclore. Quem não tem cara, tem braços. Quem não tem nome, tem número. E aqui é correto o problema maior. Então, vamos lá. Quando a gente fala de cultura popular, eu quero priorizar, porque eu não fiz uma pesquisa totalmente acadêmica, com a nossa conhece isso. É uma pesquisa mais voltada. A gente tem cuidado hoje de não tratar mais cultura popular folclore. Porque esse é um entendimento perverso que o Brasil adotou com as práticas, sejam elas judaicas, do Nordeste, sejam elas pagãs, dos ciganos, do negro e do índio. Tudo isso é o folclore. E tratar os caras de jardim começa por isso. Quem são os caras de jardim? Não é a gente. E a gente vai para a história de jardim. Eu não quero iniciar esse escravocrata, né? Porque em jardim nós tivemos muitos engenhos de lavadura e crack. Desde 1700 que nós temos na historiografia esses engenhos. E a gente sabe que o Ceará gosta de uma história de terra da luz, porque foi o primeiro estado a abolir a escravatura, mas porque tem um processo de escravidão diferente de Pernambuco e de Bahia. A gente sabe disso. Nunca falava com alguém que não tem reforma. Então já havia que escravocrata, assim como um crato e nas barras. Formado por uma elite, uma aristocracia de famílias que comungam o centro baixo aqui, Alangá, Novaes, Ferreira, Carvalho, Beleza. Então, é uma região em que as manifestações populares são fortes, mas é uma região em que essas manifestações populares, talvez de Brasil, elas são simplesmente populares. A elite dela não se importa, não participa, e no mínimo, vê por certos preços. Eu não vim fazer um conflito da fé dos caras, eu vim fazer uma palestra sobre a condição de falar sobre cultura popular. Então, como é que se começa esse jardim? Nós temos um apagão histórico de jardim em relação à questão do resquício da escravidão. A gente sabe que em 24 de março de 1824, acho que o século tem relação à data, o Ceará decretou que a escravidão foi extinta do Ceará, embora a redenção continuasse, milagres, continuasse com os escravos e foram supertos depois. Em Jardim, eu suponho que deve continuar também esse processo de escravidão, porque Jardim era muito solar, do estado do Ceará. E nós não sabemos como se deu esse processo de escravidão em Jardim. Mas os dados em Jardim havia fazenda de 60 escravos de Angola. O que surpreende que 60 escravos de Angola é uma grana pesada para a época que os escravos, nesse período, chegaram a custar 42. Okay? Quando a escravidão é extinta do Ceará e pelo Jardim, essa população negra vai para a zona rural. As serras. Agora, quando que a criança que trabalha comigo na escola sabe que os alunos da serra, hoje não, porque as pessoas estudaram. Eles sempre falam que o sério com distanciamento da cidade. E essas festas, o careta começa nos sítios. E quando a gente vai buscar na história, para o artigo, vocês podem ler depois, que essa queimação de Judas, ela já foi registrada em 1831, especialmente, por ler aquele grande desenhista de reportagem na Missão. E essa queimação de Judas era feita no Rio de Janeiro, tinha sido proibida com a corte real,
Porque quando realiza o que a gente quer é diminuir os movimentos populares, porque Rio de Janeiro agora vai ser a capital do Império. Brasil, Reino Unido e Algarve, é uma coisa que recorda. Bem, então, veja bem. Então, lembrei que nós identificamos várias aquarelas, queimação de Judas. E quem fazia, basicamente, essa queimação de Judas, que era um costume ibérico, da Vila de Portugal. Eram geralmente negros. Por que negros? Porque a população do Rio de Janeiro, desculpa, basicamente, era um grande nível de quarto. E ela foi proibida em nome de não causar estadores sociais. E aí você busca o seguinte, mas por que se queima o Judas? E aí você vai encontrar uma resposta tarde, que a queimação de Judas é um ato que vai casar um pouco com o que o mestre falou ontem, da representação. Queimar o Judas é queimar o antagonismo, é queimar o inimigo, é queimar o desafio. E aí a nossa grande, eu acho que o livro mais importante sobre essa questão é de Claudio Então. Esse livro navega pela questão do cristianismo, pela questão do sebastianismo, pela questão do movimento napoleão. E ela trata que a queimação de Judas está relacionada à perseguição dos judeus e aos açaíes. Isso é a tese dela. Ela trata que a questão do careta, como fala o nosso colega, ela vem realmente de Portugal. Né? E a questão da máscara, esse Roma se usa máscaras em festividades, desde a época que a gente chama de pagã, e na Grécia Antiga, as homenagens a Deus Bar, se usava máscara. Então, essa questão é muito antiga. Como relacionar tudo isso dentro de um contexto local, é a atividade do historiador que precisa. Então, vamos lá. Dado tudo isso, esse costume de queimar Judas feita de Portugal, essa tradição do Judas, da figura do Judas, está associada ao cristianismo, ao traidor, não é verdade? E como é que se faz isso no caso do Rio de Janeiro, que é um dado que não tem mais claro? Judas, eu não lembro de quando, como ainda é hoje. Em cima dele se coloca o Satanás, o cão, né? Os cão enfocando o inimigo. E lembrei, ele relata que uma afirmação de Judas, lá do Rio na época, ou assim, você não entende, foi a polícia. Isso que era bem. Essa questão vai nas cidades no Brasil, e ela é mudada. Como é que elas se lançam para casa desse jardim? Porque a festa dos caretas, a brincadeira de careta de Semana Santa é uma tradição rural. Mas o jardim elas se lançam. Essa é a parte interessante da pesquisa. Então, veja bem, Jardim é uma cidade, é um município de uma aristocracia, né, que vão barbar entrar, formada na zona navial das Unidas. E existe um contingente populacional de mulatos negros e indígenas, que é uma forma de pagamento histórico muito forte do Caribe, a gente está resgatando. Né? Relacionado com ele, você dizer alguma coisa ao passar do Cariri, ele fala que mais da metade do dado é indígena. E a gente vai levantar tudo que o necessariamente indígena sendo assim, colocado na pauta da discussão acadêmica. Então, Jardim chegou a festa dos caras que se faz rural. Ele ficou com muito bem. E aquilo que é do povo, né? Se hoje nós estamos olhando para a cultura popular e fazendo dela programa de TV, mas eu lembro que na minha universidade, eu vi esse faculdade em 2006, havia no estudo, eu fiz esse estudo, uma distinção muito clara. O que é cultura popular e o que é cultura. O popular é o povo, é grotesco, é diminuído, é vulgar, é pobre, não vai acontecer.
A erudita, a acadêmica, assim, essa aí é a arte que eu pago 100 milhões por quadro de Picasso. Não é verdade? E no artesanato, fechando para comprar. Então, essa dimensão é o que a gente vai ver na história da cultura popular e dos caritas. Então, o jardim, essa festa, em virtude do rural, o poder político começou a entender que aquela manifestação podia ser de grande valor para a questão do voto. Isso é uma dinâmica interessante. Em 1988, foi o errado, é quando o Tati Gereissati nasceu ao poder, isso. Acho que em 1988. Uma família de tradição de jardim cai e entra outra. E essa família que entra, justamente como aliado, tem a perspectiva de fazer na festa dos caretas um grande negócio político. Porque ela já fazia na cidade, já estava se esforçando com muita violência. Voltemos 30 anos do passado e 40 anos. Você faz uma festa de caretas no meio do ano, e o carinho cearense já tem história perversa de violência. Né? A gente sabe disso. Então, é uma festa muito violenta. Na década de 50, por exemplo, 60, houve um episódio, só vai ilustrar o quanto isso é interessante, em que um filho, neto do coronel de Jardim, pelo Domingos Sampaio, ele foi ao sítio de Fudas roubar, né, porque era prático, né, e careta esse sarrafo, chicote, ou dele. E aí a festa acabou, obviamente, né? E o careta teve que assistir. Isso é claro. Em 1950, já um dado, tem um juiz, não só de juiz, que tem um cavalo muito gostoso de jardim, adorava esse cavalo, e o careta, muito esperto, na madrugada, foi lá, cortou a crina, para enfeitar a massa. E quando o juiz soube, deu um pouco de desafio, acabou com a festa e perdeu tudo que era careta. Então, o jardim, a festa dos caretas, quando ela se humaniza, ela passa a ser violenta, porque as vendidas ou desafetos vão aflorar. Bolas e o Ju mascarado, estão na rua. E o intuito do careta, como falava você, aqui, com feira, é não ser reconhecido. E isso passa a ser um problema para a cidade. Nós temos um histórico de uma política, porque a política de jardim, tal qual lá em outras cidades do interior, é uma política na base da família e da briga entre avós. Né? Se eu sou da família X, eu não entro no bar da família Y. Ok? E a de política, eles são superiores. Então, qual foi a estratégia do grupo político? Foi criar a associação de caretas de jardim. Inclusive, colocar caretas com K, para poder conter o avanço dessa festa. Crescia, era popular, mas trazia danos morais, porque as pessoas roubavam em nome de Judas, as pessoas beneficiavam em nome de Judas. Mas pelo nome de Judas, você sabe que o Judas no interior é feito. Qual Judas? O Judas vai levar o círculo ou círculo de Judas. E você pede donativos para serem distribuídos ou roubados. E a máxima é aquele que entra para roubar a chicotada. Então, esse é o Judas do interior. Então, havia muito pouco. Havia vida agressiva. E por ser uma festa popular, o rapaz que começa a festa, Irmão Teresa Adriano Valtinho, ele dava a cachaça e ele relata ser uma do novo e a maconha. Era a época que a maconha estava chegando na cidade. Está no livro, não tem muito em relação a isso. Para poder organizar a festa. E aí, isso acontece que até hoje,
Quem organiza a festa é a Associação Cultural dos Caretas. Que vendeu essa imagem já disse a festa dos Caretas ser a festa. Agora, o nosso pensamento contemporâneo não é que nós temos a festa, nós temos as festas. E aí nós vamos fazer uma cultura popular. É que quando a cultura popular cai na mão da mídia do poder econômico, político, ele apaga as manifestações espontâneas e faz o artigo cultural único e exclusivo. E perdoe se eu estiver sendo mais um pegar isso que né? Se tornou ídolo na nossa cidade de Jardim, e